Saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor. Sejam bem-vindos à mesa da Santa Ceia, a mesa de Deus, onde nós participamos do alimento espiritual, para que a nossa vida cresça, para que a nossa vida dê fruto, não é verdade? E assim a gente prospere na presença do Senhor, mostrando aquilo que Ele é, dando os frutos que alegram o seu coração. Então nós estamos aqui para receber uma informação dos céus, e o texto foi lido no início do culto. Qual foi o texto? Vocês se lembram? Efésios capítulo 1. Mas eu vou ler só o versículo 7, que o Jair já leu o resto. O Jair já leu o texto, né? Então agora a gente só vai ler o versículo 7. Porque o tema que nós vamos falar hoje é o poder do sangue de Jesus. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Todos juntos, vamos lá? Em quem Amém. Fecha os teus olhos. Obrigado, esta é a tua palavra, Senhor. E esse poder dessa palavra transforma o nosso entendimento, e a nossa fé alcance ao teu toque a tua majestade e poder. Que nós entendamos, Pai, que o Senhor se entregou na cruz por amor ao mundo pecador. Não existia ninguém que merecia este amor, mas o Senhor nos amou e se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Senhor veio buscar e salvar os que estavam perdidos, dos quais cada um de nós fazíamos parte. Todos pecaram, e o nosso pecado, as nossas transgressões, o feriu, machucou. Mas o Senhor restaurou a nossa alma, nos dando um lugar na mesa, para que nós pudéssemos entender o poder da família de Deus e viver em unidade no corpo de Cristo, sendo restaurados diariamente para um entendimento de um filho crescido, de um filho adulto, que exalta e glorifica o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O sangue de Jesus não é um elemento simbólico, mas uma realidade para ser aplicada em nosso viver diário. Pois por ele somos salvos da morte eterna, do poder do engano, da sedução deste mundo. Este sangue nos purifica, nos justifica diante de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Em cada momento do ser humano sobre a face da terra, o sangue de Jesus foi aplicado simbolicamente através da morte de um animal. Mas na realidade o animal era morto, ele entregava a vida dele por causa dos pecados da humanidade. Porque desde que o homem pecou, ainda no jardim,
o sangue já foi derramado. Porque o homem estava escondido, ou tentava esconder a sua nudez, através ou atrás de folhas de figueira. Mas o Senhor, ainda no jardim, já sacrificou um cordeiro, um animal, para que daquela pele o homem pudesse cobrir a sua nudez. E desde então, o sacrifício era lembrado continuamente. Porque a promessa em Gênesis 3, versículo 15, é da semente da mulher. Um será levantado que pisará a cabeça da serpente. E este sangue era derramado sobre os altares, sobre o altar de Noé e de toda a geração anterior a ele. Sete, Enoque e todos que vieram até então, eles lembravam o sacrifício, começando ali, como vocês conhecem biblicamente falando, no capítulo 4 de Gênesis, o sacrifício de Abel, quando ele ofertou o cordeiro sobre o altar, sangue sendo derramado. E durante todo o tempo, e quando aconteceu a saída do povo no Egito, em todas as casas, em todos os lares, em todas as famílias, naquela noite, um cordeiro morreu. Um cordeiro foi morto. E o sangue dele foi esparzido sobre as vergas da porta dos seus lares. Porque naquela noite passaria o destruidor. E ele só respeitaria uma coisa: o sangue. Ele só não entraria na casa que estivesse o sangue. Então por isso o sangue tinha que ser passado nas vergas dos portais, para que aquela família tivesse a proteção e não fosse atacada naquela noite. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém? E assim foi morto o cordeiro. E naquela noite todos saíram sem ser tocado pelo mal. Todos foram libertos naquela noite e caminharam pelo deserto. E sempre, a cada ano, porque Deus disse que aquele momento que eles estavam passando, que eles estavam saindo do Egito, seria um memorial para todas as gerações que viessem após eles. E todas as gerações sacrificavam na Páscoa o cordeiro. Mas sem ser a Páscoa, também faziam sacrifício pelos pecados da nação, faziam pecados individual, pelo pecado de cada um, levavam o cordeiro à morte. E o sangue daquele animal que eles levavam até onde estava o sacerdote, era imolado, derramado sobre a pia do sacrifício. E aquele sangue passava sobre a cabeça do pecador, sobre a sua orelha, sobre o seu corpo, e depois aspergiam sobre os pecadores. E eles então recebiam uma paz, recebiam um entendimento que aquele animal estava sendo morto por causa dele. Porque no momento em que o sacerdote iria sacrificar o cordeiro no altar, a pessoa que trouxe o cordeiro precisava colocar a mão sobre a sua cabeça, como se fosse uma transferência dos seus pecados para o animal. E em seguida então, o sangue daquele animal era derramado. E então, aquele homem, aquela mulher, ou aquela família,
recebia uma paz, recebia um entendimento de que ele estava livre da sua culpa. E assim a vida prosseguia. Mas chegou o tempo, queridos, que estas coisas perdeu o valor para aquele povo. E eles então já não tinham sentimento de culpa, coração endurecido. Eles não recorriam mais pelos seus pecados, ou muitas vezes não tinham temor algum ao trazer o cordeiro diante do altar. Não tinham nenhum temor, porque muitos deles tinham milhares de cordeiros em seu aprisco. Muitos deles tinham muitos animais. E eles pecavam e diziam: mais um cordeiro. Chegou o tempo que Deus se cansou disso. Se não me falha a memória, no capítulo 1 de Isaías, coloca para nós, por favor. Vamos ler alguns versículos aí, que eu acho que vai falar sobre este assunto. E é bom que a gente guarde a lição desta noite, para a gente entender o que Deus fez por nós. Pode colocar o capítulo 1 aí? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvido tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura. O jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seria ainda castigado? E mais vós rebelareis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Desde a planta da cabeça, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, não ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão arrasadas pelo fogo, e a vossa terra a estranhos devoram na vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada, a cabana, a vinha como a choupana, o pepinal no pepinal, e uma cidade sitiada. O Senhor dos Exércitos, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Para que serve a mim a multidão? Esse é o versículo. Para que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos vossos holocaustos, de carneiros, e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Estou cheio. Vocês entenderam? Eu estou cheio. Vocês trazem isso, mas sem arrependimento. Vocês aparecem aqui, derramam o sangue do animal, mas o coração de vocês está tão longe, está tão distante da minha presença,
está tão distante do que isso significa. A realidade do poder que este sangue tem. E é neste livro que vamos receber a revelação maior, através do profeta Isaías, que tem um arrebatamento e vai até a glória de Deus, e lá ele vê o verdadeiro sentido do sangue. Porque ali ele tem revelação de quem é o Cordeiro. Porque até então, ninguém sabia. Ninguém tinha esta sabedoria, ninguém tinha esta revelação. Quem é o Cordeiro? Mas no capítulo 6 do livro de Isaías, ele tem a revelação da glória de Deus. Então ali ele vê, assentado no trono, o Senhor. Ele diz: os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram a glória dele. Os serafins voavam, cobriam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu a presença, ele viu o poder. E ele ouviu a voz que saía do trono que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Trindade falando, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Isaías entendeu que o Senhor estava falando para alguém de fora, mas o Senhor estava falando para alguém de dentro. Ele não estava falando que ele precisava de alguém aqui fora. Ele estava: quem é de nós que vai? É o Pai? É o Filho? É o Espírito Santo? Isaías, interpretando, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor então, porque ele clamava que ele era um pecador, ele dizia que ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, e os olhos dele viram a glória de Deus e que ele estava morrendo. Então o Senhor enviou um serafim que tocou em seus lábios com uma brasa viva do altar e disse: a tua iniquidade foi tirada. E quando Isaías volta da visão, no capítulo 9, ele tem a revelação, ele mostra a revelação para o povo. Ele disse: porque uma virgem dará à luz um filho, o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da eternidade. E o poder, o governo está sobre os seus ombros. Ele é o príncipe da paz. E durante a mensagem do profeta Isaías, ele vai mostrar tudo isso. Até chegar no capítulo 53, quando ele vai mostrar a visão real do Messias sofredor. Daquele que viria. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem sofrido, carregado de trabalhos, mas ele levou a iniquidade de todos nós, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, irmãos? E neste tema, o profeta Isaías vai nos mostrando como seria o Messias. Ele não seria como o povo de Israel tinha imaginado. Um grande guerreiro humano, vestido em uma couraça, em um cavalo grande, que viria destruir o poder de Roma. Mas esta visão deles estava totalmente contrária à visão de Deus, porque este Messias viria destruir o poder do pecado, e isto era dito desde o princípio, quando o cordeiro era morto no altar. O sangue era derramado para perdoar pecados. Não era isso?
Desde o princípio. Quando o cordeiro morria, sangue era para perdoar, para trazer nova expectativa na vida do homem pecador. Quando de ano em ano o cordeiro era morto no Santo dos Santos, era pelo pecado da nação inteira que ele era morto. Quando esse entendimento real foi trazido na mente e no coração do profeta Isaías, porque na verdade, queridos, este momento em que Isaías está na presença de Deus no capítulo 6, é algo eterno, não é algo, não está no tempo, está fora, está na eternidade. Ele viu aquele momento eterno, quando a Bíblia nos diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então a visão que Isaías viu foi na eternidade, não foi no tempo dele. Vocês conseguem entender, queridos? Não foi no tempo humano, não foi no Cronos, foi no Kairos de Deus que este fato aconteceu, porque o cordeiro foi morto desde a eternidade. Ele estava pronto. Então agora, queridos, quando Abraão é escolhido, ele não tem filho, e o filho de Abraão, filho da promessa, Isaque, nasce. Quando ele tem uma certa idade, ele é pedido em sacrifício. E Abraão recebe aquela notícia, fica impactado, porque Deus está pedindo o seu filho em sacrifício. Mas no coração de Abraão nasce uma fé de justiça, que faz justiça diante de Deus. E Abraão então toma o seu filho e caminha durante 3 dias até o Monte Moriá, que é o monte do templo. E ele chega naquele lugar, ele vai ofertar Isaque em sacrifício. E no momento em que ele levanta o cutelo para fazer isso sobre o altar, a mão do Senhor o segura, dizendo: neste entendimento, não é o teu filho, é o meu. Mas você provou que você crê em mim, que você tem fé, e assim será feito. Um dia também eu vou imolar o meu filho. Quem matou Jesus? Não foi Roma, não foi o judeu. Quem matou Jesus foi Deus. E Ele ofereceu o sangue dele pelos nossos pecados. Se isso não te impactar, você vai continuar pecando. Se isso não impactar e gerar temor no meu coração, eu vou continuar sendo o mesmo velho homem. Não haverá mudança em mim. Mas se isso impacta a minha mente, o meu coração, eu não pecarei mais. Porque foi esse o pedido de Jesus para a mulher pecadora: vai e não peques mais. Por que Jesus imolou o seu próprio filho? Por causa de mim e de você. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para todo aquele que nele crê não pereça. Quem deu Jesus foi Deus. Se este sangue não tem poder, continua pecando, continua sendo o mesmo homem, a mesma mulher, continua no mesmo fracasso, no mesmo engano de Satanás. Mas se esse sangue te impacta, ele tem poder para mudar você, ele tem poder para mudar a mim, ele tem poder para mudar a nossa natureza velha e cansada, na natureza de Cristo. Porque aquele mesmo que imolou, ao terceiro dia veio e ressuscitou dentre os mortos. E
o colocou de pé. E Ele vai dizer para cada um de nós: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. E a Bíblia vai dizer: perante o nome de Jesus, perante o sangue de Jesus, todo joelho se dobrará. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se isso não impacta a nossa mente, nós não receberemos a mente de Cristo. Se isso não impacta a nossa fé, a gente nem se lembra que esse sangue foi derramado. Se isso não impacta o nosso viver diário, a gente continua sendo o velho homem, cheio de maus costumes, cheio de palavras inúteis, cheio de um coração, venenoso, cheio de pensamentos podres. Se isso não impacta a igreja de Jesus, ela continua na morte. Mas se isso impacta a nossa mente, o nosso coração, nós entendemos que nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Este é o entendimento que eu preciso ter. Essa é a sabedoria que eu preciso viver para viver a graça do Senhor, a graça do Espírito Santo. Vamos ler Hebreus capítulo 10, o versículo 19 e o versículo 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ousadia para entrar no santuário. Irmãos, muitas das nossas orações é feita de um tipo tão sem entendimento, que nós não entramos na presença de Deus. Porque se eu não entendo que o único veículo que me leva na presença de Deus é o sangue, eu não estou entrando. Quando eu entendo que pelo sangue de Jesus eu tenho livre acesso à presença do Pai, porque o Pai, ao olhar para mim, Ele sabe que eu sou pecador. O que é então que o atrai quando eu entro na presença dele? O sangue. Aquele sangue que foi passado nas vergas das portas, que o inimigo não conseguiu entrar. Este sangue precisa cobrir a minha vida. Este sangue precisa cobrir o meu coração. Este sangue precisa cobrir as minhas obras mortas. Este sangue precisa cobrir as minhas transgressões. Então, quando eu sou levado pelo novo e vivo caminho, quando eu sou levado com ousadia, por que eu tenho ousadia? Porque eu sei o que Ele fez. Por que eu tenho ousadia em entrar nesse lugar? Porque eu sei que o sangue de Cristo me purifica de todo o meu pecado. Então Ele me leva. E quando o Senhor olha para mim, Ele não vê a mim, mas Ele vê Cristo que me cobriu. Ele vê Cristo que me cobre. Aí eu tenho ousadia diante dele. Aí eu digo: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Estou aqui para ofertar o meu louvor. Estou aqui para te adorar. Sabe, queridos, muitos de nós vêm aqui cantar, vêm a louvar, totalmente distante. Totalmente distante. Ele não sabe nem por que ele entrou aqui. Ele não sabe nem qual é o motivo que o trouxe. Ele acha que pode fazer do jeito dele e ser aceito. Irmãos, só do jeito de Deus nós somos aceitos. Sem sangue não há remissão de pecados. Sem o poder de sangue não há cura. Só pelo sangue de Jesus. No capítulo 9 de Hebreus também tem algo muito significante.
versículo 11 ao 15, Hebreus 9, diz assim, o versículo 11: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre o imundo o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Irmãos, que poder é esse? Que poder é esse? As nossas orações estão sendo ouvidas? Faça uma retrospectiva da vida. Você entendeu qual é a condução que nos leva? Não entre por você mesmo. Aliás, jamais entraremos neste lugar por nós mesmos. Só entramos nesse lugar com Ele. Ele é o sumo sacerdote eterno, que nos conduz à presença do Pai, que perdoou na cruz todas as nossas transgressões, que nos faz viver debaixo de um entendimento renovado, que não sou eu, é Ele. Porque eu não tenho, mas Ele tem. Porque eu não sou, mas Ele é. Então, quando eu tenho esse entendimento, o meu orgulho cai pelo chão. O meu orgulho vai embora. Eu deixo de ser um homem orgulhoso, presunçoso, cheio de mim mesmo, cheio de vaidade, cheio de coisas humanas, que acha que a gente é alguma coisa. Não somos nada, mas com Ele nós somos tudo. Não tenho nada, mas com Ele eu tenho tudo. Ele é tudo para mim. Então, pelo sangue de Jesus, por esse vivo caminho que Ele abriu. O apóstolo Pedro também vai dizer em 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Nosso resgate, irmãos, foi preço de sangue. Nós fomos resgatados, o resgate foi pago, para nos colocar novamente na presença de Deus, custou o sangue de Cristo. Em 1 João capítulo 1 e o versículo 7 também diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Medite agora, você tem comunhão uns com os outros? Quando nós estamos em comunhão, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Amém? Porque o corpo de Cristo precisa ter comunhão. Justificação, Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira.
Irmãos, esse versículo é tão profundo, eu medito nele sempre. A igreja passará pela grande tribulação? Está dizendo que nós somos salvos da ira. A tribulação é a ira de Deus sobre a humanidade rebelde, que não quis viver a glória de Deus, que não aceitou o amor de Deus. Somos justificados, e alguém justificado não vai passar pela ira de Deus. Deus está irado, sim, contra esse mundo pecador que não quer saber de Deus. Mas a oportunidade ainda está sendo aberta, a porta está aberta. Quem aceita, quem recebe, dizendo: Senhor, eu aceito o teu amor no Calvário, Ele santificará e justificará. Fomos justificados. Por isso que a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque o justo sabe como entrar na presença de Deus, e sabe que não é por causa dele que ele está lá, é por causa de Cristo. Então a oração dele tem poder. O nosso acesso a Deus, Romanos capítulo 2, Efésios capítulo 2 e o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Amém? Quem nos levou perto? O sangue de Cristo. Irmãos, a cura de Deus através de Cristo é completa. Primeiro, o nosso espírito é restaurado. Espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, é espírito, corpo. Aliás, espírito, alma e corpo. A cura completa. Quando nós recebemos esse entendimento, nós vivemos debaixo desta graça, sendo curados diariamente, sendo restaurados diariamente a nossa vã maneira de viver. Tudo aquilo que nós vamos crescendo e recebendo para nos tornarmos a estatura de um varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então Ele trabalha em nosso espírito, nós ouvimos a voz do Espírito Santo em nosso espírito, e nós temos a capacidade de transmitir para a nossa alma. E a nossa alma sabe o que ela faz? Mesmo passando lutas e dificuldade, ela descansa. Ela descansa no amor. Aí é que se trata daquele versículo que diz assim: a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. O Espírito recebeu e transmitiu para ela: não tenha medo, Ele cuida de você. Não tenha medo, Ele está com você. E a gente sente aquela cura, aquele bálsamo, mesmo no meio de tanta tormenta, de tanto vendaval. Muitas vezes até o teu corpo gemendo, mas começa a trazer aquele bálsamo glorioso, aquela paz vai sendo penetrante, e você levanta tão corajoso que você olha para você e diz: não tenho problema, não tem problema nenhum. Alguém olha de fora e diz: como você reage assim? Como você consegue estar de pé desse jeito, sorrindo, cantando? E tem algo maior, e a palavra de Deus vai dizer assim: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém, queridos? Olha, o que eu tinha para falar de Deus para você seria essa palavra. Eu espero que ela mude a tua vida como mudou a minha, e está mudando a minha.
Eu espero que você receba do alto esse entendimento pleno, que não é você, é Ele. Nós vamos participar da ceia nesta noite com esse entendimento. Não é eu, é Ele. É por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que eu estou vencendo. É por causa dele que eu vivo. É por causa dele que eu entrego tudo, porque eu sou nas suas mãos. E eu sei que ele é bom. Como disse o apóstolo Paulo, ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia. Ele é poderoso. E eu entro nesse lugar banhado pelo sangue de Jesus. Feche teus olhos. Espírito Santo, nenhum de nós somos merecedores. Nenhum de nós temos condições alguma de nos achegar neste lugar, no teu trono, sem o sangue de Cristo, sem o sangue do Cordeiro. Mas pelo teu sangue nós somos mais que vencedores. Obrigado, meu Deus, porque pela tua justiça, a tua justiça me fez justo, me justificou. O teu amor me perdoou. Por isso, Pai, o nosso coração cheio de gratidão derrama sobre ti o nosso louvor, o nosso amor. Para o rei, mas não tenho nada além.
Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além. De coração cantando um aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além. Coração cantando aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Entrar na sala do trono do Cordeiro de Deus. Ter ousadia para entrar nesse lugar. O sangue nos leva. O sangue nos põe na presença. E nós temos livre acesso. Fale com Deus nesta oração. Fale com o Senhor agora. Porque você sabe que o sangue de Cristo te põe nesse lugar. O sangue de Cristo nos põe na presença do Deus Todo-Poderoso. Então abre o teu coração, fala com Ele. Diz: Senhor, o que você precisar, pode falar. O que é que está deixando você triste, angustiado, desanimado, abatido? Fale nesta oração. Você tem o privilégio de entrar aí. Oh meu Deus, só o Senhor pode. E na sala do trono estamos. Pai, o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. O Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas, transformar o nosso lar, nossa família, curar as nossas feridas. Nos transborda nesta sala do trono. Transborda o nosso coração, Pai, porque te adoramos, ó Pai. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Que haja vida, Senhor, em nossas vidas. Que sejamos transportados, como a Tua palavra nos diz, das trevas para a Tua preciosa luz. E neste lugar, Pai, a Tua luz irradia o nosso coração. A luz da Tua palavra ilumina o nosso caminhar. E somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, na imagem do nosso Deus. Que
diante do teu trono nós estamos. Queremos te glorificar, te exaltar nesta santa ceia, quando nós vamos participar do teu corpo e do teu sangue. Que sejamos transbordados deste amor, transbordados com esta presença, e a gente permaneça neste lugar para dar frutos que abundem para a vida eterna. Que sejamos luz do mundo e sal da terra durante todo o tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Que o nosso coração não volte atrás, que a nossa fé não volte atrás, mas a nossa fé seja uma fé madura, uma fé que sabe e conhece o verdadeiro Deus, e que sabe que o sangue de Cristo já nos purificou de todo o nosso pecado, e que transbordando da sua graça, nós adoramos a Ele, autor e consumador desta fé viva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Deus vivo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nosso Deus.